Olá, mais um Open Univesp no ar. O meu convidado de hoje é o professor doutor da Universidade Estadual de Campinas, Sérgio Ferreira do Amaral. Ele é graduado em Engenharia Química pela USP e doutor em Engenharia Elétrica e Computação pela Unicamp. Atualmente é coordenador do LANTEC, Laboratório de Inovação Aplicada na Educação da Faculdade de Educação da Unicamp. Também é membro da Association for the Advancement of Artificial Intelligence, membro da Associação Internacional de Inteligência Artificial e membro da International Society for Technology in Education. Professor Sérgio, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, né? Fundamentalmente, eu acho que a gente é uma grande oportunidade, primeiro, vir aqui na TV Cultura, que acho que é importante isso, ressaltar a importância desse canal de comunicação para a sociedade e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de fazer uma troca de ideias com vocês para poder melhorar um programa, principalmente a comunicação dos assuntos tecnológicos aplicados à educação. Muito bem, obrigado, professor. E hoje aqui com a gente também é a professora Mônica Garbim, que vai participar comigo na condução dessa entrevista. Ela é doutora em Educação e graduada em Pedagogia pela Unicamp, é credenciada como professora colaboradora nos programas de pós-graduação das Faculdades de Educação da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de São Paulo. Então, professor, vou começar aqui com a conversa. O senhor é um engenheiro químico com doutorado em Engenharia Elétrica, que é professor da educação. Como é que foi esse caminho? Olha, é muito interessante, primeiro, mostrar que trabalhar em educação é uma área multidisciplinar. Não é necessariamente o que precisa ser entendido, a necessidade de entender a complexidade que esse assunto tem que ser trabalhado. Isso, não, às vezes, tem uma leitura preconceituosa que o engenheiro ou médico que vai trabalhar em educação não entende nada de educação. É uma leitura preconceituosa. O aspecto, a minha mudança vai no contexto, sua origem, fundamentalmente necessitada pela coisa mais importante que a gente tem como família, né? Os nossos filhos. Então, já estava convivendo no seu ambiente escolar e estava percebendo que tinha uma dificuldade de um relacionamento entre o temporal do processo de aprendizagem daquela criança com a realidade que a gente convive. Então, o fato da necessidade de fazer uma aproximação maior da tecnologia no ambiente educacional foi a opção que eu fiz para sair da engenharia para ir para a educação e dedicar aí 40 anos de trabalho nessa estrada. Bom. E, professor, então lá na Faculdade de Educação, o senhor tem o LANTEC, né, que desenvolve pesquisas voltadas para a área de educação. Eu queria que, se você pudesse contar para a gente um pouquinho essa trajetória do LANTEC, porque eu conheço o laboratório, né, eu, inclusive fui aluna do professor Sérgio Amaral na Faculdade de Educação, e eu sei que lá atrás a gente trabalhava com vídeo, você trabalhou com HTML, enfim, eu diria que você foi o grande precursor de alguns temas ali dentro da faculdade. Eu queria que você contasse um pouquinho do começo do LANTEC até agora, os dias de hoje, quais são as pesquisas, enfim, como que está essa evolução, né, do tipo de tecnologia, das tecnologias que foram aplicadas à educação ao longo do tempo do LANTEC, se você pudesse nos contar. Bom, a primeira origem é o seguinte: viver a Faculdade de Educação durante esses quase 40 anos deu um grande prazer, porque eu tive a grande oportunidade de estar presente e conviver com grandes mestres como Paulo Freire e Rubem Alves. Estando com esses mestres, me demonstrou a necessidade de colocar na prática o que teoricamente eles sempre apontaram. O professor como protagonista no seu processo de aprendizagem, né? E a tecnologia com um elemento facilitador. Lembro muito bem do Paulo Freire, da sua discussão, dizendo que é importante trazer a tecnologia, no caso, à época se falava muito da informática no ambiente educacional, na informática como elemento tecnológico, para trazer essa realidade. E foi nesses compromissos que a gente começou a trabalhar, Mônica, fazendo com que nós pudéssemos trazer uma ponte entre a tecnologia para dentro da educação, instrumentalizando o professor como algo como protagonista, de um lado. Do outro lado, os elementos que destacavam com o elemento de comunicação da tecnologia, porque até então estava surgindo a introdução da internet no ambiente educacional, que aí estava se fazendo o Programa Nacional da Introdução da Informática, computadores, mas para fazer o quê? O primeiro elemento era fazer o que? Acesso, mas acessar para quê? Qual é a vinculação? O que eu resumo basicamente isso, né? Fazer a ponte entre o acesso e, ao mesmo tempo, respondendo à questão, para quê? Como fazer? Este como fazer é fundamental, tanto no processo inicial de formação, para que o aluno saia com experiência de que
na prática, ele sabe utilizar a tecnologia. Então, começamos a trabalhar com a internet, mas não como a internet como fácil, mas não, a internet enquanto disseminador de conteúdo. Porque, historicamente, para quem conviveu no surgimento, eu via a criança nascer, criança no sentido simbólico da internet, participei naquela época com os grandes criadores da rede, nos Estados Unidos e no Brasil, e percebíamos que havia possibilidade o quê? Da democratização da produção de conhecimento. E qual o elemento disso? Instrumental, saber produzir na rede. E aí, como a Mônica fala, ensinávamos nossos professores de pedagogia a construir conteúdo na linguagem HTML, que é uma linguagem de hipertexto. É a linguagem básica, na época, de se fazer conteúdo na internet. Então, meus alunos começavam a produzir conteúdo de páginas na internet. Né? Nós montamos a estrutura na Faculdade de Educação, foi o primeiro servidor na rede, na Faculdade de Educação, para que os alunos já convivessem com isso, porque ao sair da faculdade, ao entrar no mercado de trabalho, eles iam encontrar com essa realidade. Não como usuário, mas como produtor. E aí foi feito. Aí vem a necessidade de fazer um aperfeiçoamento da comunicação, por quê? Surgia-se naquela época um grande nicho que era a produção de conteúdo audiovisual. E nós avançamos, fazendo com que, no laboratório, nós tínhamos à disposição de, veja bem, Marcos, Mônica, de transmissão sincronizada entre áudio e vídeo. Foi o primeiro software da Real Vídeo a ser fornecido por uma instituição educacional do Brasil. Na época, nós compramos o software, infelizmente no Brasil tudo o que tem que comprar, porque lá fora as empresas doam, aqui tem que comprar. Compramos, instalamos o primeiro rádio virtual dentro do laboratório, para os alunos poderem transmitir conteúdo com seus alunos, usando o quê? Um pequeno computador, que na época já era acessível, um PC simplesinho, e depois então fazendo. Na sequência, com a popularização da produção em audiovisual, principalmente o vídeo, nós começamos a quê? A fazer edição. Com apoio de agências da FAPESP, a FINEP mesmo, montamos um estúdio de produção de conteúdo em televisivo. Tudo para quê? Para justamente transformar esse protagonismo e fazer aquela tão famosa discussão do Paulo Freire, que era a comunicação dialética entre professor e aluno, produção de conteúdo. E assim foi feito. Produzimos a primeira transmissão, prestem atenção, nós estamos falando isso final da década de 96, 95, 98, né? Nem 2000. Transmissão ao vivo, dentro de uma sala de aula para um público externo. Áudio e vídeo. E os meus alunos, então, ficavam vidrados com essa potencialidade. E não só isso, quando eu tive a oportunidade de representar, né, a sociedade civil, que há poucos que nos estamos assistindo, sabe, que a lei a TV a cabo é o primeiro avanço da democratização dos meios de comunicação, foi disponibilizar a obrigatoriedade de ter um canal comunitário na TV por assinatura. Está na lei. E aí nós utilizamos esse espaço, TV Campinas, TV comunitária, e começamos a utilizar. Os meus alunos faziam programa de televisão e vinculavam na TV comunitária. E não só isso. Fizemos uma parceria com a Escola Rio Branco de Campinas, que os alunos faziam atividade de estudo no meio e depois faziam esse programa na televisão. É claro que o público é selecionado, é óbvio, a TV assinatura no Brasil, inverso dos americanos, que lá quase 80%, 85%, quase 90% da população acessa a TV por assinatura. Aqui é o inverso. Mas é a experiência da cultura televisiva. Por quê? Aí que é importante entender e respeitar e brigar pela universidade pública e gratuita e, ao mesmo tempo, televisão pública e aberta. Por quê? Para fazer o contraponto da comercial. O contraponto do conteúdo específico. Qualquer país do mundo tem isso. Inclusive, vou mais além, que nós temos um companheiro que é presidente da Univesp. Fazer educação à distância pela televisão, que aí já tem. Né? Já está fazendo todo esse conteúdo, graças a... Tivemos que fazer uma epidemia para fazer isso. E vai avançando, Mônica. E agora, é um grande monstro, que estão chamando de monstro, que na realidade é um menino. Não tem nada de monstro nisso. A inteligência artificial. Isso vai impactar muito o cotidiano do professor. E como que esse professor vai estar habilitado?
para fazer isto. Porque ninguém ensina algo que não foi capaz de aprender. Então, é necessário que o professor saiba instrumentar. E se resume numa palavra muito simples, Mônica. Como utilizar a tecnologia? Para que utilizar a tecnologia? E só o professor sabe responder isso. O que nós temos que dar? Instrumento, conteúdo, para ele aplicar em prática. Porque a criança já sabe. A criança sabe optar. E hoje já tem uma onda muito grande de proibir celular em sala de aula. Mas não é proibir o celular em sala de aula, é proibir a cultura de só o celular. Porque as crianças estão vivendo digitalmente. Acorda e dorme com o celular. E isso não é muito bom. Vocês estão entendendo? Tem que ter uma educação para. Então, nós começamos errado desde a introdução da internet. Porque a escola não compartilhou, não houve a formação para internet, para rede. Foi tudo a reboque. Então, é importante destacar a necessidade de, primeiro, adequar a realidade desta realidade em torno da escola, na formação inicial e, ao mesmo tempo, capacitar os professores de exercício de forma continuada. Porque hoje é inteligência artificial e amanhã. E, professor, nessa mesma perspectiva, como é que você entende, como é que você vê essa introdução das tecnologias na formação de professores? Olha, a minha experiência de sala de aula, né, e agora não é mais um engenheiro, é um professor, né, fiz concursos de docência, titular, sou graduado em educação. A primeira educação. E isso tem que romper com isso, porque é muito natural. As pessoas não estão vivendo no século XXI. Você pode fazer engenharia e terminar em medicina. Porque os assuntos são transversais, eles são convergentes dentro dessa perspectiva. Hoje estamos falando de bioengenharia, biomedicina, bioeducação, neurociência na educação. Então, aquele pedagogo, para entender como a criança pensa, tem que fazer uma especialização no campo da neurociência. E sem isso, não ensina. Sem isso, aquela prática, e isso é muito bom, porque hoje nós podemos verificar se de fato a criança aprende em função de uma atividade pedagógica. Porque antigamente nós não tínhamos recurso da neurociência, da ressonância. Hoje nós precisamos verificar se de fato a região cerebral da criança está sendo motivada para aquilo. E isto derruba preconceito, tabu. Então a gente não tem que entender como se fosse uma agressão ao nosso campo. Nós temos que fazer ele como aliado. Então, todos esses campos de sombreamento é muito natural. Então, não dá mais. Quem pensa em fazer só uma graduação está fora de um contexto. A aprendizagem é 8 a 80. Eu já estou com 70, então mais 10 anos. Né? Então, estou sempre aprendendo. Então, há necessidade dessa atualização. Porque a graduação, por si só, ela é um pontapé inicial. 1. 2. Ela precisa adequado à realidade que nós estamos convivendo. O governo já se está sinalizando, já está caminhando para fazer um Programa Nacional de Alfabetização Digital. Então, nós temos que preparar para isso. Como? O acesso à digitalização já é o suficiente? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai piorar ou vai melhorar a educação? Não necessariamente. Quem melhora ou piora a educação somos nós, educadores, que temos o papel de sala de aula fazer essa interface. Temos o aspecto também da família, é óbvio, mas a criança hoje passa muito mais presencial, muito mais espaço na escola do que fora dela. Então é ali dentro que ele faz. Então ela tem que conviver com toda a complexidade que a sociedade hoje está convivendo. Não dá para... Esse assunto não é tratado na educação. E tecnologia está no cerne. Agora já foi até... Outro dia estava lendo na Folha de São Paulo sobre que agora tem uma nova geração. Geração 2000 e pouco. Falei, nossa, como essas coisas estão mudando? Quais são as capacidades? Essas crianças já estão vivendo no mundo digital. Eles têm que aprender no mundo digital. Então, não é acesso só, é aprender no mundo digital. Essa é a questão. Professor, e a gente vê que foi colocado agora, né, na BNCC, a computação como um conteúdo obrigatório para todos os níveis, né? Os professores que a gente está formando hoje estão preparados para lá, desde o infantil, fundamental, médio, cumprir com essa obrigação que agora está lá como lei na BNCC? Marcos, eu só posso dizer, minha opinião pessoal, não. E eu vou dizer para você, com muita tranquilidade,
Nós não estamos preparados para o uso da internet, da rede social. Nós perdemos o bonde da história nesse aspecto. Sempre estão a reboque. Então, quando os nossos colegas na área de computação, que isso foi uma reivindicação do pessoal que já trabalha, os grupos da Sociedade Brasileira de Computação têm uma área específica de computação na educação, porque eles já sabem detectar isso, tem um movimento, tem uma qualidade para discutir isso aí. Foi onde eu encontro espaço para discutir, porque no espaço da ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Educação, pouco se fala nesta conversão. Então, eles iniciaram esse movimento. Aí nós temos um problema. Você impõe a necessidade de fazer, mas também a educação não acompanha como fazer. Então, vai ter dificuldade. Então, quando eu falo para você como fazer uma educação, pensamento computacional na educação infantil, ou, vamos dizer, nas primeiras séries iniciais. Vamos contratar um programador? Né? Não pode ser. É um profissional da educação. Porque só ele sabe o tempo e a necessidade que uma criança tem. Portanto, aproximaram essa especialização com o conteúdo necessário. E agora temos os nossos colegas que vão mais além, que agora ensinam computação desplugada, que é fazer ensino de computação, pensamento computacional desplugado. O que é isso? É ensinar elementos de pensamento computacional sem o uso do computador. É entender o seu funcionamento. Porque senão, o que acontece? É um apertador de botão. Pasmem. E eu vou te dar dados que isso é informação dos jornais. Muitos alunos que se formam, principalmente na área de administração, com qualidade, não vou enumerar as escolas. Quando vão para o mercado de trabalho, aí chegam lá, quais são a primeira ferramenta de trabalho? Excel. Não sabe trabalhar com Excel. Aprender teorias econômicas, mas interpretação de um gráfico, interpretação da representação de uma análise estatística necessária na sua formação, não está mais. Muitos estão correndo, fazendo um curso complementar de Excel, pela Microsoft, pelas empresas. Né? Então, esses alunos que vão fazer estágio, a primeira coisa que fazem é a empresa vai lá, olha, vai aprender um pouco sobre porque não tem resistência. É só um pequeno exemplo. E a mesma coisa acontece no campo da educação infantil, do ensino médio, etc, etc, etc. Então, esse é o grande problema. Antes de ficar discutindo, nós temos que discutir exatamente como fazer melhor a formação, tanto o ponto inicial e quanto a presencial. Como que é o seu olhar, então, professor, pensando nessa questão do pensamento computacional, né, sendo agora conteúdo da educação básica, né, enfim, de todos os níveis de educação. Como é que você vê isso, então, introduzido nos cursos de pedagogia ou de formação de professores? Como é que estão as nossas universidades? Se você pudesse contar um pouco o seu olhar sobre isso. Na realidade, Mônica, eu completo com você. Eu posso fazer um time dos últimos 25 anos, mas se você especificamente falando de um retrato, eu vou falar de um retrato atual, fazendo um pouco até na minha ativa, né? Porque em 2019 eu resolvi me aposentar por uma série de razões. Não é por gosto, não, porque até hoje sou colaborador, trabalho de graça na rede pública, né? Na universidade pública. Mas, demonstrando falta na disciplina de didática, de metodologia, a inclusão desse instrumento tecnológico. Então, quando se for falar de educação infantil, deverá também falar da introdução de pensamento computacional e da educação infantil. Sim. Conteúdo já está muito bem preparado para os nossos colegas de computação, que eles sabem exatamente como fazer o desenvolvimento do pensamento computacional. É da área deles. Agora, fazer esse conteúdo, fazer uma mediação para chegar para uma educação infantil, não estou dizendo nem para o prezinho, porque já estão falando de ensinar pensamento computacional para o pré. Eu acho que tem um limite, até respeitando a ciência da educação. Tem o seu time para fazer isso. Mas vamos falar nas séries iniciais, que é o primeiro passo, o contato, que aí ele já tem algum discernimento. Então, há uma necessidade. Aí eu posso dizer para você, de forma genérica, nada está sendo feito. Pontual, sim, alguma outra escola aqui e acolá, talvez até públicas estão fazendo, mas esse é muito pontual. Do ponto de vista de rede, né, seja público ou privado, pouco se faz. Pega o reboque, está se falando. Então, muitas vezes acontece isso. Normalmente as escolas, principalmente particulares, têm lá um técnico de informática,
Então, esse técnico vira quase um monitor junto com o professor. Então, quem dá aula sobre pensamento computacional é esse técnico de informática que faz o mediador. Vai lá, faz um exercício, uma aplicação, e acho que isso aí é a disciplina pensamento computacional. Então, é o problema. Segundo, não vai resolver contratar, a não ser contratar um pedagogo que tenha algum conhecimento específico sobre isso. Então, já é outra discussão. Então, o mais importante é isso. Posso assegurar para você que nada, na teoria, está muito bem estruturado, mas na prática, nada. E uma coisa, professor, preocupante, né, que a gente conhece o Brasil, né, que a gente tem as famosas leis que pegam e as leis que não pegam. Existe um risco, então, sério de todo esse esforço, colocar isso na BNCC, de colocar isso como uma coisa importante, que no resto do mundo está se praticando, quer dizer, não é uma invenção brasileira, né? Na prática, não acontecer? O grande problema, esse que eu defendo, Marcos. Você gasta, você faz estrutura, mas o resultado, a avaliação é insignificativa. Primeiro, a gente tem que desmontar a estrutura. Isso não quer dizer que, fazendo pensamento computacional, toda criança vai ser programador. Não é essa a ideia. Mas eu garanto para você que a criança que vai aprender como é um pensamento computacional, o que tem por trás, vai entender o risco, o grau de dificuldade que é a utilização do IA. Porque sabe como funciona o IA. Então, essas coisas têm uma relação entre você saber. Então, por exemplo, acabei de falar, não adianta nada você dar todo um conteúdo que você não sabe, é instrumental. Então, você vai dar o quê? O celular, põe a apertar. Não, você tem que explicar como funciona o celular. O que tem por trás disso? Para que aquela criança comece a atender. O que é a rede social? Como que surge a rede? Como é constituída uma rede social? Então, todos esses cuidados precisam ser estabelecidos o antes. Por isso eu falei, educar para. Então, educar para a rede social. Educar para a rede social é discutir ética, valores. Não é que vai lá no Facebook, aperta aqui, faz aqui, não faz isso. Isso aí é nem bem interativo, porque essa criançada só vai, navegação é instantânea. O problema é saber como faz isso. E os cuidados. A IA passa por isso também. Então, o que vai a ser isso? Ainda fundamentalmente, né, que tem o caminho mais fácil. Era um terror para os professores quando falava de digitalização, porque as crianças começaram a popularizar o Ctrl-C, Ctrl-V, fazer a cópia e V. É óbvio, um menino, uma criança, uma menina do século XXI vai ficar lendo um texto plano, Ctrl-C, Ctrl-V. Qual é o papel do professor? Inverter a lógica. Não quero um material por escrito, me explica como você chegou a isso. Qual a discussão crítica sobre o conteúdo? Você inverte a lógica. Porque eu também fazia isso, pessoal. Na minha época, quando o professor dava uma lição de casa trabalhar sobre cana-de-açúcar, o que eu fazia? Eu tive muita sorte, né? De ficar vivendo numa família onde meu pai tinha não só a Berça, como tem a Enciclopédia Britânica. Eu ia lá e copiava o texto. Fazia uma transcrição, leitura e punha. Esse exercício fazia uma reflexão sobre o conteúdo. Quando você faz o Ctrl-C e o Ctrl-V, você não faz nada. O IA generativo vai fazer isso. Me fala quem descobriu o Brasil. Ele faz um texto de quanto você quiser. Vai dizer até que Cabral lá dentro tinha uma cachaça do Brasil. Ele fala qualquer coisa. Cabe, do outro lado, fazer uma leitura crítica daquele texto. E, preferencialmente, citar o material que ele fez a material. Se foi feito pelo IA, esse material foi produzido pelo IA generativo de tal empresa. Para que você saiba que, se alguém ler errado, a culpa não foi você, pelo menos foi dela. Não sei se está muito claro para você, Marco, mas o problema é isso. Mais uma vez, a gente não ensina as coisas, dá o instrumento e deixa as coisas rolar. Então é importante esse antes. Por isso que o papel do Estado, no caso da educação, é fundamental. Porque dá esses elementos e dá elementos que não é só a técnica de usar, é outros recursos. Por exemplo, qualquer um de vocês, nem vou fazer a pergunta para você, mas provavelmente o que é a tal de IA generativa? O que é isso? Já fiz muitas palestras, já desmonto. Nada mais é do que você bota dentro do computador ou dentro de um grande servidor uma quantidade enorme de dados, põe enorme. São várias bibliotecas, a Unicamp inteira ainda falta mais espaço para colocar de informação lá dentro. E a partir daí, através de uma programação específica, né,
ele vai fazendo o quê? Análise estatística preditiva. Ela é generativa em função de que ele é capaz de criar coisa em cima dessas informações. Ele não pensa como ser humano. Ele é matemático, trabalha com razão. Então, o que acontece muitas vezes? Ele pode passar informação equivocada. Se alguém escrever lá que o Brasil, nós torcemos, nós somos igual a, usamos camiseta de ser amarela, usamos camiseta da Argentina, você vai acreditar, porque ele vai falar que foi. Porque algum escreveu num blog, aí pronto, ele vai lá e puxa. É isso. Então, precisa ensinar também a usar. Não é proibir. Porque a coisa mais fácil da educação é achar que proíbe, né? Mas não pode. A educação não se proíbe, se educa. É mais trabalhoso. O não é muito mais trabalhoso que o sim. Então, gente, quando fala de usar tecnologia, não é para facilitar o trabalho, é para dar mais trabalho para o professor. Porque ele vai ter que controlar. Então, essa coisa de, agora então eu vou dispensar os produtores, agora aqui nós vamos tirar todos os nossos cameramen aqui e colocar robô. Que ótimo, né? A hora que o cameraman descobrir que tem lá o Sérgio Amaral ficou sensível, ele fecha um close. A máquina não vai fazer isso. É para angular, ele angula a imagem. Falta o lado humano das coisas. E acontece exatamente isso. O ambiente da educação é humanístico, tratar relações humanas. Então, quando a gente tenta sistematizar o processo, algumas coisas dá para ser feitas, mas outras coisas jamais podem ser feitas. Até o dia que talvez com a computação quântica a gente possa avançar um pouco mais. Mas, por enquanto, ainda está limitado. E trazer esses assuntos para a educação é fundamental, Marcos. Principalmente quando você fala, Mônica, também. Quando você fala da formação. Esses alunos que estão hoje em exercício, ou entrando, já estamos em abril, maio, entrando para a universidade, ou aqueles que estão se formando, precisam necessariamente estar discutindo esses assuntos. Precisa adaptação dessas novas realidades para dentro da didática, da metodologia. Porque esse negócio de ficar de discurso para a criança não funciona mais. Achar que o professor é centro da excelência da informação não é verdade. Então, essas coisas precisam conviver. Por isso que é o papel fundamental de ter, primeiro, instituições públicas que tenham um compromisso com qualidade pública, gratuita, para que preencha esse espaço, seja de forma presencial, seja de forma à distância. Por quê? Eu falo, porque além da inicial, tem a continuada. Porque hoje é IA, amanhã pode ser inteligência quântica. E aí? Então, todo mundo tem que estar sempre atualizando as informações. Eu falei, nós estamos falando de computação. Mas falar, por exemplo, do campo da neurociência é um tabu, é uma coisa, um escuro para nós. Entender como se dá o conhecimento, entender como se faz o processo de aprendizagem. Coisa que não era tabu. Hoje já tem. Hoje nós temos neurocientistas trabalhando na educação. Para desenvolver o quê? Métodos mais adequados, ambientes mais adequados, instrumentos mais adequados. A mesma coisa no campo da computação. Trazer esses conhecimentos, que eu acho magnífico, a contribuição que os nossos colegas estão fazendo, trazer para dentro da escola, mas a trazer de uma forma que o professor seja protagonista nesse ator de fazer essa mediação com os alunos. E não simplesmente só curricular, porque não vai fazer currículo. Pode até pegar lá um livro didático, que já tem isso, né? O pessoal já fez todo o material didático, está na internet, você pode baixar. Aí o professor vai lá e vai replicar. Primeiro vai ensinar errado. Segundo que vai desinteressar, porque vem uma criança e diz, nossa, isso é muito complicado, meu gosto. Na realidade, podia até ser um grande programador no futuro, mas da maneira que foi colocado o problema, espanta, distancia. Então, essa é fundamental, essa discussão. Por isso que eu acho fantástica desmontar essa estrutura preconceituosa que é se montada em cima. Primeiro. Segundo, desmontar uma estrutura simplista. Não é tão simples assim. Computação, Marcos, você sabe melhor do que eu. Né? A Mônica sabe melhor o que eu estou falando. Computação é uma área de ciência de conhecimento. A educação também é a ciência da educação. Então, ambas as partes precisam fazer. Agora, é possível sim fazer um cruzamento. Né? Não sei que nome daria para isso, mas educação com computação, põe o nome que quiser. Mas há necessidade, porque ela está tão presente no dia a dia
que agora eu vou fazer pedagogia e vou fazer um conhecimento sobre pensamento computacional, porque é necessário fazer isso. E trabalhar esses conteúdos na escola, eu acho que tem vários pontos que você menciona, que eu acho que são importantes da gente destacar aqui, e um deles eu penso que é justamente a questão da criticidade e do uso das tecnologias por todo mundo na sociedade, né? Então, tratar das tecnologias dentro da escola e de maneira crítica é também a participação no mundo digital, né? É uma construção de uma cidadania. E trazer essa questão para a formação de professores de uma maneira multidisciplinar, eu diria, talvez, né? Sim. Uma junção da educação com a computação. Então, pensando nisso, professor, como é que você enxerga o futuro? Como é que a gente consegue vislumbrar no futuro uma formação mais adequada dentro das nossas faculdades de educação, dentro dos centros de formação de professores? Essa formação numa visão menos preconceituosa da tecnologia, uma visão mais como algo mesmo que pertence à sociedade, né? Essa inclusão social, né? A própria BNCC de computação prevê a inclusão do mundo digital, né? A gente vê um monte de gente que sofre golpes enfim, é enganado digitalmente, né? Clica aqui nesse link ou naquele link. Então, tudo isso faz parte da discussão da computação dentro da educação. E como é que você vislumbra no futuro essa inclusão, né, você vê isso no futuro acontecendo, uma formação mais adequada de professores, realmente uma construção de uma sociedade digital mais inclusiva, enfim, como é que você vê isso no futuro, professor? Eu sempre coloco a seguinte visão, né, uma visão que já vem da tecnologia. A partir do século XXI, é o século, não é das tecnologias, é o século das humanidades. Nós estamos vendo aí várias coisas acontecendo, né? Muita gente falando disso, violência, as pessoas não têm muita paciência. É isso que eu estou falando. Quando você fala das humanidades, não é que agora está fazendo, não, humanidades com tecnologia. Muitos dos problemas do passado poderão ser resolvidos hoje, como você fala da inclusão. Hoje, temos mais celulares do que gente no Brasil. Podemos instrumentalizar. Quando lá atrás, ainda nós tínhamos aí, se eu não me engano, era o Mercadantes, que virou secretário lá, ministro, quando me chamou lá para Brasília, foi o único ministro na época que me convidou, me pagou a passagem para ir lá para falar, porque eles estavam fazendo um programa. Foi ótimo para conhecer, porque o MEC tem uma estrutura fantástica, lá da Fundeb, tem uma estrutura grande de especialistas. Mas carecia de uma parte fundamental, formação dos professores. E eu falei exatamente isso. Há uma necessidade de nós começarmos a priorizar a formação dos professores, seja do ponto de vista inicial, estou falando especificamente de tecnologia, inicial com tecnologia e continuada com tecnologia. Quanto mais aberta possível. A única coisa que precisa fazer, Mônica, é não ser instrumentalista. Que com a tecnologia nós somos muito mais protagonistas do que instrumentalista. Porque nós podemos ser. E isso demonstrou através da rede da internet. Né? Os meios de comunicação estavam centrados e ela vem rompendo com isso. É democrático. É tão democrático que tem tudo lá dentro. De A a Z. Né? A gente não pode dizer, tem de A a Z, porque ela é democrática. Quem construiu essa linha, essa rede, os seus protocolos, fez exatamente a lição de casa, que é criar uma estrutura aberta. O que virá com a tecnologia também. A tecnologia mobile foi para democratizar o acesso. Desde você ficar carregando um PC nas costas, você tem um aparelhinho que cada vez vai se tornar muito mais potente. Inclusive agora embarcando com inteligência artificial, para facilitar a comunicação entre o ser humano e a máquina. Então, isso pode abrir várias perspectivas. Então é fundamental, sim, Mônica, fazer uma reflexão sobre o que nós ensinamos, principalmente dos pilares didático e metodológico. Didático por quê? Porque a essência, o professor tem uma grade curricular para comprar. Como fazer da grade a sua prática? Como fazer da grade novos métodos de ensino? Porque não adianta mais ser só discursivo. Não adianta ficar 4 horas, as crianças não fazem. Os americanos já têm pesquisa feita que criança presta atenção no máximo 7 minutos. Então, para que 45 minutos de aula didática daquela maneira? Não vai funcionar. Ainda mais agora com essa geração que não fica.
Não fica quietinha. E aí ficam o quê? Dando remédio, porque são hiperativas. Porque eles são carentes de uma necessidade de estar participando, de estar no processo. E quando fala, é a sutileza da palavra, pensamento computacional. Como se faz o pensamento no computador? Você mata a charada de tudo. Você entende. Então é necessário fazer isto. Olhando para frente. Não fala para o futuro, fala para hoje. Porque essas coisas podem acontecer hoje, agora, amanhã. É começarmos a necessidade de fazer. Por exemplo, cito, programas da própria Univesp. É necessário que atenda. Por quê? É uma utopia imaginarmos que os alunos precisam sair da sua casa para ir na escola. Querido, acorda. Eu converso com o meu Japão. No passado tinha sentido, mas hoje não tem. Pós-pandemia, demonstrou-se que os meios de comunicação estavam aí, principalmente nas escolas, e resolveu o problema. Se não atendeu a expectativa, por falta de competência e habilidade dos professores que não foram preparados para isso. Segundo, que muitas crianças não tinham nem acesso. Eu lembro que na Unicamp a Unicamp fez lá até dar tablet, porque tem aluno que não tem tablet, não tem celular, você pensa que todo mundo pode comprar. Enfim, é isso que eu estou dizendo, tem coisas que vão em paralelo. Então há uma necessidade de fazer isso. São instituições públicas que têm um compromisso com qualidade, há uma necessidade de fazer, há a possibilidade de atuar isso de forma mais concreta. E toda essa discussão é muito fumaça para pouco resultado. Passa necessariamente por uma necessidade de formação inicial, sim. Se não pudermos fazer todo, faz no continuado, dá prioridade. Como eu fico muito pouco agora em presença, por causa da Covid, né? Me ensinou a trabalhar mais virtual, e eu agradeço, porque foi sempre isso que eu queria fazer. Por que eu tenho que ir lá? Meus alunos, né? Mas trabalha, pode fazer isso. Aí eu vou para a escola, quando há necessidade de conversar com os alunos, discutir com eles, etc. e tal. Mas o conteúdo eu posso discutir virtualmente. E essas aulas que eu faço hoje de cursos de extensão, já que a graduação não é permitido fazer, faço por extensão, eu pego o Brasil inteiro. São 300, 400 alunos. O que é pouco, viu, Marcos? Porque conversando com meus colegas da UNED, lá da Espanha, que é a Universidade Nacional de Educação de Espanha, é pública. E lá, professor, é um professor para 2.000. E é tudo à distância também, querido. Só te tem os encontros presenciais que é feito nos polos. Então, que raio de lá dá certo, aqui não vai dar certo? Agora, o problema é justamente o conteúdo. Não forma? Como não forma? A televisão brasileira forma 90% da população de consumo. Se você é capaz de vender uma determinada coisa para a televisão, você não é capaz de formar um cidadão? Ah, dá licença, tio, você está desatualizado, vai fazer um cursinho de comunicação. Então, essas coisas é tudo uma leitura. Um país pobre, continental como o nosso, não tem como não usar a tecnologia adequada para isso. E vencermos a resistência. Porque o melhor indicador que tem que ser feito é verificar o processo. Mede se aprendeu ou não. E não é com teste de acerto e erro. Bota um aluno recém-formado para ir na escola e verifica o seu desempenho. Onde está faltando? Falta isso, corrige o processo lá atrás. É assim que se faz. Agora, é lamentável, e aí o Marcos já conversou comigo, Mônica, com essas coisas, é lamentável a gente verificar que quando você pega isso, um aluno que se forma aí, e chega lá no mercado de trabalho, malemar paga salário mínimo. Como é que você vai estimular isso? Sabendo que, e eu sempre digo, vocês pensam que é fácil? Aí é que está um detalhe, Mônica. A legislação brasileira, lá atrás, não lembro a data, mas a maioria que estamos assistindo sabe disso, dizia o seguinte, que os professores tinham 5 anos a menos, inclusive os universitários. Nós perdemos esse status. Nós não temos mais 5 anos a menos. Só os professores do ensino fundamental e o médio, acho que também no infantil. 5 anos a menos, então deixa de trabalhar. 35, se aposenta com 30. Ah, por que ganhou? Porque é ambiente salubre.
salubre, desgastante. Vai dar aula para 25 crianças. Eu dou aula para 50 alunos da graduação. É mais fácil. Vocês entenderam? Quando você muda a metodologia, você consegue dar uma aula sem desgastar, fazendo com que essas crianças também sejam protagonistas do seu processo de aprendizagem. Muito bom. Professor, a gente, olhando alguns indicadores, e né, vou dar um número que eu vi do Instituto Ayrton Senna, ele estava falando das pessoas que se formam no nível médio no Brasil. Primeiro que a gente já tem uma catástrofe que entre as camadas mais pobres, uma quantidade muito grande não se forma no nível médio. O que é o básico na sociedade hoje, né, para qualquer pessoa conseguir conviver aí de uma forma efetiva. Mas mesmo entre os que se formam, né, os dados do Ayrton Senna colocava que 24% tem um nível adequado de português, quer dizer, nem um quarto. E 3% tem um nível adequado de matemática, entre os que se formam no nível médio. Será que não está aí justamente no pensamento computacional e trabalhar com tecnologia uma forma de a gente tentar mudar esse jogo? Quer dizer, usar isso para incentivar, para mostrar que matemática é interessante, que mostrar que as ciências são divertidas, que dá para aprender sem ter esse trauma que a gente percebe que muitas crianças têm com essa questão. Será que isso não é uma possível resposta? O grande problema, eu sou do tempo que pensava-se assim, só para tentar ir respondendo a sua pergunta, que você tinha que estudar, que é garantia de emprego. Hoje não é verdade. Eu vou pegar um dado que está aí, recente. No Brasil, se forma 12 mil doutores por ano. 12 mil doutores por ano. Não tem 6 mil para ser contratado. 6 mil estão fazendo outra coisa. Então, você imagina a cabeça desse jovem, tudo isso acontecendo. Um monte de responsabilidade curricular e a realidade que ele convive na sociedade. Além do fato de que a sua autocrítica no contexto é muito mais aguçado, porque no meu tempo era obrigado. Podia até apanhar. Hoje é não. Hoje você tem um ECA, direito da criança e do adolescente. Você bota a carteirinha, ops, não põe a mão em mim, eu faço a minha escolha. Porque todo o meio de comunicação faz com que o aluno, a criança, seja protagonista da sua estudação. Então, ele começa a dizer assim, não quero mais estudar, porque ele não está identificando a sua necessidade. Então, é uma questão estrutural, tanto curricular, de mexer com o currículo, quanto a objetividade do ensino. E você falou fundamental. O ensino fundamental prepara, e deve preparar, muitas vezes, estou falando do ensino não técnico, o fundamental, o médio, prepara para a universidade. Será que prepara? O garoto que faz o Enem tem 15 minutos para poxir o X e ainda com a sua escolha profissional. E ainda tem alguém da escola que diz assim, nós preparamos o nosso aluno para o mundo. Piada, que mundo é esse? Só se for na Lua. Não prepara nada. Tirando poucas exceções, não prepara nada. Prepara para fazer o vestibular ou agora o Enem. Então, qual a articulação entre o que se discute, o que se dá para isso? Então, quando a gente vê o dado estatístico só de evasão, já assusta. Quando pega não só o relatório da OCDE, que compara o ensino, fica mais ainda apavorado. Por quê? Porque se gasta uma verdadeira fortuna. São 30% da receita bruta do país que vai para a educação. Claro que eles gastam até para fazer asfalto, não é só para a sala de aula, né? Gasta tudo na educação, mas é um valor simbólico extremamente grande. Agora, qual é o resultado disso? É qualidade. Então, você tem duas vertentes. Não é só do aluno que está aprendendo, também do professor, do ambiente escolar, da gestão escolar, que está também desatualizada nesse contexto. Então, é muito mais fácil. Quando você fala de pensamento cultural, qual é a ideia? Puxa, tem uma disciplina interessante, né? É uma coisa que talvez abre uma perspectiva, ou seja, sai um pouco daquela coisa da mesmice. E isso tem realmente você aponta para uma coisa fundamental. Porque quando ele começa a aprender sobre pensamento cultural, ele vai dar sentido à lógica matemática. Ele vai entender que aquilo tem uma ligação com aquilo. Que o computador pensa matematicamente falando. Então, se ele aprender matemática, ele vai aprender como o raciocínio do coisa. Só para começar. E tem outras vertentes, organizacional, etc, etc, etc. Então, é uma realidade que abre. Então, abre uma perspectiva de trabalhar conteúdos específicos. Então, pode trabalhar, por incrível que pareça, pensamento computacional na disciplina de português. Que se você não instruir o computador como ele fala bem,
ele vai dar a resposta errada. Tá? Eu estou exagerando para mostrar que é interdisciplinar, cabe tudo um pouquinho, não é só para matemática, é para ciência, para física. Claro que ela se identifica muito com a área de ciências exatas, mas ela pode ser devidamente aplicável. E eu digo isso só para dizer o seguinte, tem um instrumento muito simples, o pessoal do MIT já há muitos anos faz isso, que é o tal do Scratch, que era dar a lógica de programação de forma simbólica, através de bloquinhos. É uma maneira de ensinar, porque a criança não aprende linha de programação, mas aprender a como raciocinar matematicamente. Ora, aquilo ali, aquele programa, aquele software, você pode usar todas as disciplinas. Agrega isso a uma possibilidade de introduzir uma temática que também é um grande tabu, a gamificação no ambiente escolar. Que pensa que é só ficar jogando game, né? Não é nada a ver, não tem nada de jogar o game. É a estrutura da concepção do game no ambiente escolar. Percebe que tem as ligações? E veja bem, isso é parte só de um processo que começa a ter uma necessidade de fazer uma revisão. Então, me desculpe, às vezes a necessidade do meu colega do outro lado. Pensa, abre sua cabeça. Porque às vezes a gente faz um preconceito sem antes conhecer. A hora que você conhece as coisas com profundidade, com qualidade, você vai poder dizer assim, isso funciona. Então, essa coisa, quando foi introduzida, e tem hoje grande resistência, porque a grande academia no campo da educação rechaça essa ideia de introdução do pensamento computacional na escola. Ela foi de cima para baixo. Ela não foi até para a sua essência, porque não houve uma discussão, uma parte dentro da sua essência. Foi um grupo, e repito, muito competente, já estão trabalhando isso há muito tempo. Não foi de ontem. Não, isso vem todo o movimento de congresso, de pessoas cientistas que estão trabalhando na área, que aproximaram, né? Como o Sérgio Amaral e tantos outros que estão trabalhando com a área tecnológica dentro da educação. E foi dando sugestões, e é óbvio que o próprio governo, né, a estrutura de Estado, diz, é o momento de implantar essas ideias. Por quê? Porque isso já está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, começou lá na Inglaterra. Mas na Inglaterra começou por uma razão muito simples, básica, essencial. Qual foi? Não tinha grandes especialistas, estava tendo falta de mão de obra e especialidade. Então vamos começar a fazer isso. Ensina, porque é igual futebol, igual país. Por que a gente, teoricamente, depois do 7-1, já a gente tem que mudar um pouco mais. Mas por que a gente entende tanto futebol? Porque qualquer lugar que a molecada já é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então, muitas vezes, a gente tem que multiplicar os pães nesse sentido, fazer com que todas as informações que aparentemente são complexas aproximam no cotidiano, porque é lá na escola que começa, é a origem. Um bom programador, no meu entendimento, começa no infantil. Porque ele vai pegar gosto. E ele vai começar a entender e programar antes de chegar na universidade. Aí ele vai entrar na universidade, ele vai ter as noções teóricas de base para dar toda uma criatividade necessária. Porque só programar ele pode até fazer, né? Porque mais ou menos, né? Mas por isso que tem a faculdade de computação, o Instituto de Computação, a engenharia de computação, para dar esse complemento na sua formação, para dar base para você sair um profissional qualificado para ter mais hoje. Então, essas coisas que é muito importante fazer, deixar bem claro isso. Mas começa lá atrás. Um bom físico, um bom matemático, um bom... começa a fazer isso. Começa lá no infantil. E é uma pena. E eu vou dizer para você também, tudo começa, quando você pega os grandes indicadores de qualidade de ensino, os países, Finlândia, tal, você vai verificar que a qualidade começa lá no infantil. Eles pegam os melhores professores para darem aulas. E alguns deles ganham até mais que o acadêmico. Então, começa lá. Então, não adianta, cara, porque nós temos sorte, né? História. Universidade pública, como a Unicamp, a USP, né? Pegamos os melhores. Porque 40 mil para você selecionar 5 mil, sei lá qual é a percentagem que entra. Então, você vai selecionando os melhores. Agora, é injusto. Eu sempre digo, por quê? Porque desde 5 mil podia ser 10 mil. Porque esse país precisa. E escola é a mesma coisa, Mônica. Não adianta você ter um grande desempenho de 80%, e depois você chega lá no ensino médio e você tem 40% de evasão. Todo investimento se perdeu ali. 2, isso que é importante. Esse aluno vai sofrer duplamente.
primeiro, pela sua incapacidade de ter, e segundo, aí é que está. Não terá dificuldade, vai ter dificuldade para entrar depois numa universidade ou no mercado de trabalho. E as empresas sabem disso, o mercado de trabalho sabe disso, por isso que depois investem, né? Hoje tem empresas, grandes fundações privadas, investindo em escolas, tendo até escolas modelos, para suprir essa necessidade. Mas isso é pontual, nós temos que fazer isso, multiplicação dos países, fazer o Brasil inteiro, porque nós só vamos sair quando esse país de fato. E tem um detalhe, eu acho fantástico, ser o maior exportador de alimento do mundo, mas ganha uma merreca. Ganha uma merreca. Você vende um navio cheio de soja e importa 2 quilinhos de silício para fazer não sei o quê, ou televisores. E a tecnologia fica tudo lá fora. O grande ganho fica lá fora. É isso. Então, você qualificar a sua mão de obra, você vai tentar desenvolver melhor qualificação e formação dessas pessoas para ter um mercado de trabalho ainda mais. Valorize o seu profissional. E eu cito aqui um exemplo básico. Outro dia, conversando com um empresário na área de transporte, ele me disse, eu tenho dificuldade de contratar motorista porque eles não sabem pilotar mais esses caminhões. E eu ainda disse, agora, imagine daqui a pouco que ele quase anda sozinho, e aí? Hoje, já tem até profissionais sendo treinados especificamente para carro elétrico, porque já é uma realidade. Mecânico tem nada a ver com carro elétrico. Os componentes são... É isso que eu estou falando. Porque lá fora as coisas funcionam desse jeito e aqui dentro a gente está batendo na mesma tecla, discutindo se vale ou não colocar pensamento computacional na escola. Nós temos que pensar assim, como ensinar melhor pensamento computacional no infantil. Isso que nós temos que discutir. E aí forçar é a palavra muito pesada, né? Mas nesse contexto. Fazer com que isso de fato seja realidade. E aí conclamo as universidades públicas, todos os mecanismos para abrir. Esse é um espaço. Agora, fundamentalmente, não interessa discutir muitas coisas, porque fica como se assim, né? 7-1 deixa lá, que depois a gente vai entrar. Depois fica aí, perdemos para Angola. Claro, vocês não investem. Quantos países ficam 5, 6 anos preparando a seleção, você faz a preparação de seleção em cima da costa. Não pode ser assim. Né? Então, as coisas, eu acho que é um pouco nesse contexto, que educação se faz de forma contínua e com qualidade. E eu digo para você, com testemunha pessoal, não é culpa dos professores, e muito menos dos alunos. Somos de todos nós, principalmente de quem realmente conhece os assuntos. Baixa, gestores, políticas públicas, há universidades que têm que abrir essa perspectiva, mecanismo de popularizar e democratizar o meio de comunicação para chegar para esse público. Então, e eu acho fantástico, quando começou a Univesp, eu achei, até que enfim a universidade vai na casa das pessoas. É isso. Tem que parar esse negócio de a pessoa ter que ir até a universidade. Não, a universidade tem que chegar. E isso é mesmo. Tem que ter um canal 24 horas, 7 dias por semana de conteúdo universitário para as pessoas. Tá com paciência lá, não está gostando mais da novela? Lá, vai para o canal da Univesp. Entendeu? Assiste programas infantis da TV Cultura, que é fantástico. Não tem similaridade no Brasil. Nenhuma emissora investe tanto na educação infantil como a TV Cultura. Então, essas coisas precisam ter isso, porque é o contraponto da qualidade. Não estou criticando as empresas de comunicação. Eles têm que fazer isso, porque eles têm que pagar salário, pagar imposto, mas tem que ter espaço para isso. E nós, da universidade, precisamos ter esse canal, porque os professores precisam estar atualizados constantemente. Hoje é bullying, ou é violência, isso, né? Temas que não tem que estar discutidos. E como fazer isso? Bom, professor, a conversa está ótima, acho que dá para a gente gravar mais uns 2 programas aqui, mas infelizmente o tempo já foi, tá? Então só tenho muito a agradecer, tá? Foi assim uma grande aula, é um tema que nós trabalhamos com muito cuidado, a gente tem muita atenção nisso, né? A Mônica, aí a gente tem alguém aí com uma formação específica nessa linha, né, para ajudar a gente a pensar nesse assunto, então tenho muito a agradecer. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu agradeço a Mônica, que conheço pessoalmente, Marcos também, né? A gente é companheiro aí do ambiente, mas eu resumiria o seguinte, primeiro a gente agradecer isso, né? Fazemos isso com o maior prazer. Segundo, né? Sempre falo isso quando eu faço palestra para a criançada, eles sempre me perguntam, de uma pessoa mais velha, qual é a sua visão de mundo? O senhor é pessimista ou otimista? Eu sempre tenho uma resposta bem na lata, no nível. Eu sou otimista, aterrorizado, porque os problemas são gigantescos.
mas sou otimista, porque só você entrar numa escola e ver aquele ambiente, não pode ser pessimista. Agora, o que falta? Falta justamente esse diálogo, aproximação, dar de fato nesse país, né, educação como prioridade. Bom, obrigado. E por hoje é isso, gente. Até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.